Boa noite, meu nome é Pedro e hoje eu vou apresentar as funcionalidades novas da AV2 do nosso projeto Canto do Bem. Bem, para essa AV2 a gente colocou o projeto orientado a objetos, em que a gente tem uma classe chamada Entidade, que é responsável pelos dados, e também temos as classes chamadas Usuário e a classe ONG. Essas classes elas herdam atributos da classe Entidade. Bem, a classe Usuário ela tem pontos, que no caso são as moedas da nossa plataforma, já que a gente tem um sistema de recompensa, como se fosse uma gamificação, e ela é responsável pela parte de histórico de eventos. Os eventos são os voluntariados que as pessoas criam, no caso as ONGs ou outros usuários. Bem, então a classe ONG, que é essa daqui, é o pilar da nossa governança. Então ela possui dados básicos, ela armazena a lista de transparência e os registros financeiros, que no caso os registros financeiros são da parte de transparência e outras partes. No caso, nota média. Agora, passando para a parte de transparência, é nossa funcionalidade onde a ONG é responsável por colocar o que ela está usando da doação e para onde está sendo destinado, para os usuários terem uma clareza maior de como está sendo gasto isso e saber se aquilo é confiável mesmo. Então, o método registrar alocação doação é responsável pela parte de alocar a doação. Deixa eu só achar a parte de alocação. Registrar a alocação. Então, ao registrar a alocação, alguém fornece alguns dados. Por exemplo, R$500, que seria destinados à compra de ração. Isso seria um registro de gasto. Então, não é apenas só um recebimento. Então, o método registrar alocação, doação, é responsável por isso. Ele encapsula o novo registro e insere na lista, que no caso a lista seria o self.dados transparência. E assim ele fica relacionado à entidade, que no caso é aquela primeira classe que foi que as outras classes herdaram dela. Bem, ainda no módulo de transparência, a gente usou a biblioteca Rich para deixar mais organizado os dados da ONG, no caso para onde está sendo destinado, a gente colocou em formato de tabela. E agora eu vou passar para o sistema de pontos. Bem, dentro do sistema de pontos, a ONG valida a presença. No caso, existe um sistema de gamificação e os pontos são a partir dele. O código identifica o evento e o voluntário e aciona o mecanismo de pontos e o rastreio de feedback. Bem, na parte de avaliar essa parte de pontos, no caso de avaliação, aqui em pontos ele registra os dados. E agora eu vou passar para a parte de avaliações. Em avaliações, o usuário tem a oportunidade de avaliar aquela ONG após a participação nela. Então, só usuários que participaram de fato, que confirmaram sua participação, podem avaliar ela. Então, dizem se a ONG é confiável,
Enfim, essas coisas. E a partir disso, outros usuários podem ter uma confiança maior daquela parte da ONG. E voltando para sistema de pontos, os pontos são acumulados por itens trocados na loja, porque a gente tem um sistema de recompensa. Bem, dentro desse sistema de recompensas, os usuários vão acumulando pontos e, além das recompensas, eles entram na parte de ranks, que é um novo módulo que a gente criou, que é uma funcionalidade também. Então, essa função daqui, calcular pontos filtrados, itera sobre o histórico do usuário, aplicando filtro de data. E na parte do main, no caso do menu usuário, só achar aqui, na parte do menu usuário, entra a parte de medalhas. Menu da ONG, menu usuário. Tem um cálculo de medalhas, ou seja, as medalhas são parte do nosso sistema de recompensas a partir do módulo de ranking. Enfim, no total, no caso em resumo da segunda VA, o que é que a gente fez no geral? Orientou o objeto em que a classe entidade é a classe principal e temos a classe ONG e a classe usuário, que herdam atributos dessa classe entidade. Adicionamos o módulo de transparência, que no caso é onde as ONGs dizem para onde está destinado a cada recurso que foi doado a ela. E, além disso, a parte de gamificação, né, que acumula pontos, que está dentro do sistema de pontos, e outros outros módulos, como avaliações e rankings. Todos eles são, menos ranking, menos avaliações, responsável por essa parte de gamificação. Avaliações serve para dizer o quanto aquela ONG é confiável e atributos do tipo.